parte frontal aqui do auditório para esta aula que, como disse, não tarda. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao auditório Maria do Carmo Medina, da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, que se regozija hoje por receber pela segunda vez Sua Excelência o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que foi professor nesta, vamos chamá-la, cátedra da Universidade Agostinho Neto, da Faculdade de Direito, e hoje nas vestes de Presidente de Portugal. Vou pedir à plateia por uma salva de palmas à presença de Sua Excelência. A mesa quase dispensa a apresentação, mas bom, tenho a obrigação de fazê-lo. Ao meio, Sua Excelência o Senhor Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Mais uma salva de palmas. À sua esquerda, a Senhora Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Professora Doutora Maria do Rosário Bragança Sambo. À esquerda de Sua Excelência, de Sua Excelência a Senhora Ministra do Ensino Superior, o Professor Doutor Pedro Magalhães, Reitor interino da Universidade Agostinho Neto. E temos à direita de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, o Professor Doutor André Vitor, Decano da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, o anfitrião. Neste caso. Senhor Presidente, estão nesta sala membros do corpo docente e discente da Universidade Agostinho Neto. Honram-nos ainda com a sua presença, além dos membros do Colégio Reitoral da Universidade Agostinho Neto, o Senhor Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, que é também filho desta casa, professor Adão de Almeida, o Senhor Secretário de Estado de Relações Exteriores, Dr. Tete António, e a anfitriã da cidade, no lugar em que nos encontramos, a Doutora Antônia Nelumba, Presidente da Comissão Administrativa da cidade de Luanda. Por favor, uma salva de palmas a todos vocês. Presente ainda o Senhor Embaixador de Portugal, Caetano da Silva. Por favor, uma salva de palmas. Agradecemos a presença de Vossas Excelências. Solicito agora a presença ao pódio do Senhor Decano da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto para as palavras de boas-vindas. Senhor Presidente, se me permita. Excelência, Senhor Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, ilustre membro da delegação portuguesa, Excelência Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Professor Dr. Maria do Rosário Bragança Sambo, magnífico Reitor do Neto, Professor Dr. Pedro Magalhães, caros docentes, estimados estudantes, Excelências, autoridades políticas, legislativas, judiciais, administrativas e acadêmicas, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Temos a honra de receber mais uma vez o Presidente de Portugal, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, ilustre figura acadêmica e da vida política portuguesa, que no passado visitou-nos como professor, hoje falo como chefe de Estado, em missão de serviço de Estado a convite do Presidente de Angola, Dr.
João Manuel Gonçalves Lourenço. É com imensa satisfação que, em nome da direção da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, faço uso da palavra para dar à Sua Excelência boas-vindas e manifestar-lhe o quanto nos sentimos honrados por esta magna visita. Trata-se da visita de um chefe de Estado amigo de Angola e da Faculdade de Direito que, aproveitando a visita oficial ao nosso país, no quadro de cooperação entre Estados, o amigo presidente Marcelo não esqueceu mais uma vez de nós. Excelência, a nossa amizade não data de hoje, nem de ontem. Esperamos que não se desvaneça amanhã. A presença da Vossa Excelência nesta instituição é um sinal de valorização da cultura, do conhecimento e da ciência. Excelência, Senhor Presidente, entendemos que é consensual a existência de relações de amizade e cooperação entre os nossos respectivos povos. Os laços e vínculos históricos e culturais que nos unem são fortes e mais forte ainda com o vosso consulado na presidência da República Portuguesa. Ambiente de amizade e confiança entre Angola e Portugal é um capital e um ativo que devemos reforçar e explorar a todos os níveis. Termino dizendo: seja bem-vindo, Senhor Presidente, e sua comitiva que o acompanha. Desejamos, mais uma vez, em nome da direção da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em meu nome próprio, em nome do chefe do Departamento de Ensino e Investigação, em nome dos docentes, estudantes e trabalhadores não estudantes, desejamos boa estadia em Angola. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, professor André Vítor. Há 1 ano e 5 meses, nesta mesma sala, acolhemos com muita honra Sua Excelência o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Foi por altura da tomada de posse de Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Naquela altura, sentado nesta mesma mesa onde está agora, tinha também ao seu lado uma senhora, hoje nas vestes de ministra. Era a nossa reitora, era a magnífica reitora da Universidade Agostinho Neto, professora Maria do Rosário Bragança Sambo, a quem passo a palavra para palavras de cortesia, à presença de Sua Excelência, o senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa. Muito obrigado. Sua Excelência, Presidente da República Portuguesa, professora doutora Marcelo Rebelo de Sousa, Excelências, membros da delegação que acompanha a Sua Excelência o Presidente da República, Excelências, membros do Executivo angolano, honoráveis deputados, autoridades do sistema judiciário, estimados docentes, caros discentes, minhas senhoras e meus senhores, é preciso saber valorizar o facto de, no espaço curto de 17 meses, portanto, neste período de tempo curto e neste mesmo espaço, termos a oportunidade de receber o Presidente da República Portuguesa nas suas vestes académicas, no local apropriado para nós. Cabe-me reiterar os votos de boas-vindas, agradecer profundamente ter escolhido uma vez mais parte do nosso subsistema de ensino, por sinal, novamente, parte da universidade mais antiga do nosso país,
Mas desta vez apraz-nos também dizer que o programa ligado ao ensino superior estendeu-se, porque teremos o prazer da sua presença e, sobretudo, de ouvir a sua experiência e partilhá-la com os demais no Lubango, assim como também a ligação com aspectos ligados à ciência, por atividades que decorrerão no Instituto Superior de Ciências da Educação no Lubango. Esperamos estar à altura de continuar a fazer com que se concretizem as ações que estão na adenda ao protocolo de cooperação entre Angola e Portugal, que foi recentemente assinada em Portugal, a quando da visita do Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, no que respeita ao ensino superior, à ciência, tecnologia e inovação. Tivemos recentemente em Angola uma equipa de peritos da Agência de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior, dentro já do plano previsto de ações para a cooperação. Estamos a preparar a Semana de Ciência e Tecnologia Angola-Portugal para breve e temos uma pleia de ações que configuram a necessidade que há de nós fazermos com que os atores do ensino superior e da ciência e tecnologia deem corpo efetivo a todo o esforço político que se tem feito para cada vez mais tornar a cooperação entre os nossos países mais do que excelente, mais do que no cume da montanha. Não me é dado o direito de alongar-me. Quero uma vez mais agradecer Sua Excelência, Sr. Presidente da República, e estamos todos ansiosos por ouvir a sua lição. Muito obrigada a todos. E a seguir, cabe-me a honra de convidar Sua Excelência o Presidente de Portugal, professor Marcelo Rebelo de Sousa, para a sua lição de sapiência, que vai ter um debate na parte final. Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra e já antiga amiga, noutra veste, que bom reencontrá-la e que feliz que sinto por também estar neste novo ciclo de relacionamento entre Angola e Portugal, tão empenhada em novos projetos de cooperação. Senhor Reitor interino, bem-aja por receber nesta universidade. Caríssimo decano e amigo ainda há mais tempo, não parece, ainda há pouco lhe disse, parece que não envelhece, está eternamente jovem, mas nós sabemos que já nos conhecemos há muitos anos. Senhores Ministros, Sr. Ministro de Angola, é meu queridíssimo e inesquecível aluno de andanças nesta escola, Ministro da Administração do Território e da Reforma de Estado, Sr. Ministro do Negócios Estrangeiros de Portugal, Sr. Ministro Adjunto e da Economia também de Portugal, Sr. Ministro da Agricultura de Portugal, Sr. Presidente da Comissão Administrativa, aqui de Luanda, também nossa anfitriã à sua maneira, caríssimos colegas de há muito tempo, colegas professores, colegas alunos, alguns aqui há, e um ou outro colegas também funcionários da casa. Tem sido um dia de emoções e confesso-vos que aqui entro neste auditório com uma dupla emoção também. Foi há 18 meses, mais precisamente, não 17, mas 18. É verdade que efetivamente 18 ou 17 é exatamente o mesmo, mas foi há 18 meses que aqui pude partilhar convosco uma experiência de vida universitária. Mas, sobretudo, não foram só estas duas vezes aquelas em que entrei neste auditório. Estou a olhar em frente e vejo uma vítima feliz,
pelo epílogo das suas provas, de uma prova aqui realizada de concurso para professora, com, aliás, um notável júri, tirando a minha pessoa, vindo das universidades de Coimbra e de Lisboa. E, portanto, aqui ensinei, em cursos de mestrado, aqui avaliei muitos candidatos, uns mais discretos, outros dos mais conhecidos da vida económica, social, cultural, administrativa e política de Angola, todos merecendo a minha mesma atenção e apreço. Aqui pude realmente contactar com mestrandos e candidatos ao título de professor. Mas além dessa emoção, que já é muita, há uma outra, é que revivo instantes únicos e inesquecíveis da aventura maior da minha vida, que foi o ser professor. Pode parecer esquisito dizer isso, o Presidente da República, mas de facto o Presidente da República é durante o período limitado no tempo, corresponde ao mandato, ou se for caso disso, aos mandatos para os quais o Presidente é eleito, enquanto que professor é toda a vida. E este é, aliás, o primeiro encontro que eu tenho num anfiteatro universitário, depois de, em setembro último, ter dado a última aula de uma carreira de mais de 40 anos. E na ocasião eu disse, esta é a minha última aula. Mal imaginava que voltasse, não a dar uma aula, não será isso, é apenas um proémio, um introito para um debate subsequente, que voltaria em Luanda, na Universidade Agostinho Neto, a falar para colegas e alunos sobre um tema relacionado com o direito. É, portanto, com dupla saudade que percorro estes corredores, que recordo na biblioteca livros que trouxe e que deixei, a sala do diretor, que não fui desta vez, do decano, mas onde passei alguns longos minutos, para não dizer horas, da minha vida, a sala de docentes, onde havia um televisor que me permitia, que estava sempre ligado, e que permitia, quando passava por lá, espreitar e saber o que se passava na minha pátria, mas sobretudo a saudade daqueles que já partiram, daqueles que encheram as minhas vindas dos seus rostos, dos seus sonhos, das suas lutas, das suas legítimas ambições, das suas porfiadas esperanças. E digo bem esperanças, porque uma universidade ou é um lugar geométrico de esperança ou não é uma verdadeira universidade. E esta era e é uma grande universidade. E porque a esperança se constrói todos os dias, falemos da esperança que os alunos de Direito, que somos todos nós, que ensinamos aprendendo e aprendemos ensinando, temos a transmitir às comunidades a que pertencemos e queremos mais ricas, mais justas e mais felizes. Porque é para isso mesmo que passamos por escolas como esta, para melhor servirmos os outros. Todos o sabemos. Sabemos que o direito não existe para si, mas para servir fins de paz, segurança, justiça, bem-estar de pessoas concretas, de carne e osso, que nos são umas mais próximas, outras mais longínquas. Sabemos que essas regras de comportamento social, a começar nas mais importantes, que se encontram na Constituição, mudam no tempo e no espaço. Sabemos que nestas épocas a pátria é mais vasta, a diáspora mais dispersa, o continente mais vizinho, o mundo mais acessível. A isso que se chama globalização, continentalização, maior integração nacional, corresponde a um direito que tem de ser mais aberto ao diálogo com outros direitos, dando e recebendo, comparando e enriquecendo-se. Claro, nunca esquecendo que não há duas pátrias iguais, como não há duas pessoas iguais, mas que a abertura aos outros, nas ideias, nos problemas, nas soluções, é o sinal das comunidades mais despertas e mais criativas. Sabemos que o direito, todo ele, e o constitucional em particular, deve ser ambicioso nas metas e comedido e flexível nos meios. Ambicioso nas metas, porque da dignidade das pessoas se trata e esse valor dos valores não tem preço.
mas comedido e flexível nos meios, nos caminhos, deixando a quem faz a lei, em cada momento, o espaço para a tornar mais ágil, mais ajustada, mais atenta a uma realidade que muda a ritmo por vezes alucinante. Sou pena de sussurrar ao primeiro escolho, à primeira contrariedade. Constituição muito fixista é a Constituição votada a ser mais fator de divisão do que de união, mais legado do passado do que pista de futuro. Sabemos, pois, que o direito e nele a Constituição também aprende com o seu embate no mundo real. Uma coisa são os projetos, outra o que a realidade sugere do seu aperfeiçoamento. Muitas vezes sem ser necessário alterar a letra das regras, bastando cuidar da respectiva interpretação. Por isso se diz que a interpretação deve ser objetivista e atualista. Isto é, olhar menos a quem elaborou a Constituição ou a lei, tantas vezes há décadas, e mais à situação objetiva em que é aplicada hoje, ou seja, em cada instante em que importa aplicá-la. Sabemos ainda que o regime económico e social vai conhecendo ambientes diversos, em tantas das suas facetas, para que se não corra o risco de dar razão a um dito clássico, segundo o qual o salvar a rigidez das regras implicaria o perder o mundo. Ou, por outras palavras, o triunfo dos exegetas da letra das normas sacrificar a própria razão de ser das metas alcançadas. Num universo em mudança constante, fazer de conta de que se pode viver numa ilha deserta, imune aos outros e ao destino comum, no clima, na escassez de recursos, na aventura dos oceanos, no risco dos conflitos, na circulação da ciência, da técnica, das finanças, das pessoas, é querer tapar com um dedo o sol, é iludirmos-nos sobre o que é o todo que nos rodeia. Mais vale saber e saber com clareza o que se quer no que é essencial e depois lidar com o que muda à luz das certezas definidas, mas também sem ilusões acerca da mutabilidade dos condicionalismos de cada tempo. Sabemos mais que o mesmo se pode dizer do sistema de governo, do sistema eleitoral, do sistema de partidos, da organização do poder político e administrativo em cada sociedade. Mesmo dentro das democracias. E as democracias são, com todos os seus crescentemente complexos desafios, sempre mais justas e harmónicas do que quaisquer ditaduras. Mesmo dentro das democracias, há fórmulas diversas de repartição de poderes, de atribuições de competências, de vivências concretas. E o que é melhor numa sociedade é menos bom ou menos fácil de atingir noutra. E o que se afigura ajustado num instante deixa de o ser, noutro, bem diverso. O constitucionalismo, ao globalizar-se, ao procurar até valores mais partilhados por mais pátrias e Estados, como o direito internacional, os direitos humanos, a paz, a justiça, a visão ambiental e intergeracional, a circulação de ideias, de conhecimento, de pessoas, de bens, o multilateralismo, também tem de ter a humildade de aceitar que o presidencialismo, o semipresidencialismo, o parlamentarismo, outras fórmulas diversas, a concentração ou desconcentração, a centralização ou descentralização, a unidade com maior ou menor autonomia administrativa, financeira ou mesmo normativa, o sistema eleitoral mais maioritário ou mais proporcional, ou misto, mais individualizado ou mais colegial. Todos estes traços basilares dependem de fatores específicos que variam de sociedade para sociedade e em cada sociedade de época para época. Sabemos por conseguinte todos que a sabedoria reside em procurar ir equilibrando tempos e modos na letra da Constituição e da lei e em particular na sua vivência. Coisa difícil, muito difícil, que o digam os políticos aqui presentes. Nesta corrida contra-relógio em que nos encontramos, com mais liberdade, mais escrutínio, mais projetos, mais anseios, mais intervenção da opinião pública, mais vontade de chegar e chegar mais cedo a outros patamares de vida.
patamares mais humanos e, igualmente, patamares comungados por mais cidadãos. O que em si mesmo é bom, muito bom, desde que o lufa-lufa do cotidiano nos não impeça de olhar a médio e a longo prazo. Sabemos, acima de tudo, que o começo e o fim do direito e das constituições e da missão daqueles que o servem são as pessoas, cada uma e todas elas que nasceram para poderem ser felizes. É por elas e para elas que se prefere uma democracia, mesmo muito imperfeita, a uma ditadura, mesmo aparentemente muito perfeita. É por elas e para elas que existe separação e não concentração de poderes. É por elas e para elas que se impõe que nenhum poder seja absoluto, já que o poder absoluto é sempre mais atreito a deslumbrar-se, a corromper-se, a abusar. E o deslumbramento, como o abuso ou a corrupção, esvaziam a transparência e minam a confiança. É por elas e para elas que se luta para que os direitos humanos, os direitos fundamentais e todos os outros passem das palavras belas dos textos para a vida diária, a miúde estimulante, mas também dura e ingrata das pessoas. É por tudo isto que há Constituição e há direito, e há juristas, e há cidadãos e não meros súbditos. E há universidades como esta, Agostinho Neto, para nos encontrarmos e para ensinarmos e para aprendermos todos os dias como se fosse o primeiro. É isso que eu sinto ao entrar aqui. Também este dia vivo como se fosse o primeiro dia da minha vida de professor. Muito obrigado, professor Marcelo Rebelo de Sousa, por mais esta lição. O professor disse que isso não ia ser uma aula magna onde não houvesse perguntas. Ele predispõe-se a responder questões que venham da plateia. Então, o meu papel agora é de distribuição da palavra. Quem quiser tomá-la, por favor, seja preciso e conciso, diga o seu nome e formula a pergunta. Faz favor. Quem começa? Estamos no Março Mulher, talvez uma mulher. Já vejo um braço levantado, por favor, sim. É só dizer o seu nome e formular a pergunta. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Boa tarde à mesa de presídio. Simão Mies Dombelho é o meu nome. Atentamente estive a ouvir a explanação do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Numa das suas passagens, o presidente disse que a sabedoria reside em procurar termos e modos. Ou seja, eu gostaria de saber parte de São Presidente. Numa sociedade onde tem-se dito que o sábio não diz tudo o que sabe, mas diz tudo o que pensa. Tendo em conta, numa sociedade, tendo em conta onde os valores, vou dizer, na sociedade angolana, onde os valores morais, culturais, aqueles que têm a sapiência, têm a sabedoria dentro de si, negam-se em dizer, em falar, em transmitir. E hoje por hoje, no nosso Estado, temos notado que as relações humanas têm ficado muito para trás. Põe-se mais as relações financeiras, ou seja, algo onde a pessoa pode lucrar, pode ganhar algo. E na visita do senhor presidente João Lourenço a Portugal, ele tivera dito que mais importante que as relações econômicas, financeiras, estão as relações humanas. E o presidente Marcelo Rebelo de Sousa tiver apoiado. A minha questão
é a seguinte: como resgatar, né, os valores e morais de uma cultura dentro do direito. Obrigado. Ora bom, muito obrigado pela pergunta. Eu fiz, como notaram, uma intervenção muito curta para permitir muitas perguntas. E a primeira é ótima. Porque sabe que o problema que coloca é o problema de todas as sociedades hoje. A desumanização nas sociedades. É uma desumanização terrível porque o tempo acelerou, o espaço ampliou-se. A vida de todos nós, e nomeadamente aqueles que vivem em cidades ou metrópoles, é uma vida que obedece a um ritmo tal que sacrifica as relações humanas. Sacrifica na família, a família encontra-se menos, sacrifica nos amigos, sacrifica na convivência da vizinhança, sacrifica nas relações com os parentes afastados. Há uma dispersão da família, cada vez há menos a família ampla e a família nuclear, com menos membros. E isso é empobrecedor. E naturalmente isso chega à política, chega à economia, chega às finanças, chega ao ensino, chega a tudo. Aqui talvez não sintam isso, mas eu sentia nos últimos anos de ensino o que era ensinar para anfiteatros de 400 alunos, 300, 400, 500 alunos. Mesmo as aulas de subturma, com 30, 40, 50 alunos, eram aulas em que se tinha a sensação que a participação era menos intensa e menos personalizada. O professor conhecia menos os alunos conheciam pior os professores. Isso é grave. Isso é grave em todos os planos, também é grave nas relações entre comunidades. E por isso eu vi que neste apontamento muito curto que escrevi, falei das pessoas. Para que se não esqueça que as pessoas são a razão de ser de tudo. Da política, da economia, da sociedade, das finanças, da educação, da cultura. São o começo e o fim. Estamos a viver um tempo em que é difícil muitas vezes afirmar essa realidade. Ficamos egoístas. É tal a luta pela sobrevivência, é tal a necessidade de fazer face a tantos problemas simultâneos, perdemos a componente humana. Ora, nas relações, vamos tomar esse exemplo entre Portugal e Angola, que são relações fraternais. É muito importante, obviamente, a economia ou as finanças, porque as pessoas têm direito a poderem construir a sua felicidade a partir de bases económicas e financeiras. É muito importante a segurança social, é muito importante. É muitíssimo importante a educação e a cultura. Mas sempre com uma perspectiva humana. Essa perspectiva humana faz a diferença. Eu dou-lhe o exemplo da política. Podia dar a das relações entre professores da mesma escola. Às vezes temos, na mesma escola, professores em áreas afins, em que o menor relacionamento humano significa um empobrecimento para os próprios e para a escola. E às vezes o maior relacionamento com professores de outras escolas ou de outras áreas significa um enriquecimento recíproco. O mesmo se passa na política. É completamente diferente no plano interno como no plano externo haver afinidades que resultam de relacionamentos humanos, também a não haver. E por isso é que eu há pouco na Assembleia Nacional dizia que nós vivemos uma fraternidade, angolanos e portugueses, independentemente dos altos e baixos. E ao longo da vida das famílias há muitos baixos e há muitos altos. E às vezes até na vida da nossa família há mais, como na nossa vida pessoal, há mais baixos do que altos. Eu, quando faço o balanço de um dia da minha vida, encontro mais rapidamente 4 más notícias e 2 boas notícias. 4 problemas e 2 grandes sucessos. Provavelmente na vossa vida também acontece isso. Às vezes é o contrário, é um grande dia. Hoje foi excepcional. 6 realidades correram muito bem e 2 correram menos bem. Há quem da expectativa, há quem do que era necessário. Ora bom, isso faz desaparecer as relações? Não faz. É preciso reforçá-las. Estamos a viver um período, que eu digo de excelência, em que as notícias nas relações entre Angola e Portugal estão a ser muito mais positivas do que negativas.
claramente. Mas temos de ter a noção que isto é fruto de muito trabalho, porque não é o normal. Nós muitas vezes o criamos, a ideia é de que o que é normal na vida das sociedades é o que corre bem. O que é normal na vida das sociedades em muitos casos, é o que corre mal. Porque a escassez de meios conduz a conflitos. E esses conflitos, a todos os níveis, têm de ser superados, ultrapassados. E eu não posso concordar mais consigo. Colocar sempre o acento tónico nas relações humanas. As outras são muito, muito importantes, mas não podem fazer esquecer as relações humanas. Outra questão. Sim. Outra questão? Sim. Outro interveniente? Sim. Antes de mais, boa tarde. A mesa presente, cá presente. Eu gostaria de saber ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, chamo-me de Cadiamona Pedro Quiala, é o meu nome. Antes de mais, na intervenção do professor Marcelo Rebelo de Sousa, ele disse que o direito não existe para si ou entre si, mas para servir as pessoas. A minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber, numa sociedade onde o direito não é garantido, onde o sistema de justiça não é garantido, é o direito poder catapultar o cidadão a bom comportamento ou a não rejeição às leis. Obrigado. Muito obrigado. Tratou aí duas questões diferentes. Uma é, lembrou que eu disse, o direito não existe para si próprio apenas. O direito, isto é, a definição de regras de comportamento em sociedade, está ao serviço das pessoas, da construção da maior felicidade possível das pessoas. E eu disse isso porquê? Porque muitas vezes ao longo da minha vida eu encontrei a tentação minha e de colegas meus, de tão embrenhados que estávamos no estudo do direito, de considerarmos que o direito era em si mesmo um fim. Tínhamos de fazer uma tese, tínhamos de estudar um ponto, e parecia que a vida começava e acabava naquele problema de direito. Era tão absorvente para a nossa vida. E para mim, como para outros colegas, às tantas, havia quase a tentação de nos satisfazermos com um mero debate teórico acerca de um problema jurídico. Temos de ter a noção que uma solução de direito é uma solução que visa resolver problemas concretos da sociedade, problemas concretos das pessoas. Não visa tornar feliz o professor, porque encontrou uma tese nova, porque conseguiu distinguir por um cabelo a sua posição da posição de outro professor. E isso foi um passo importante para a doutrina, foi. Mas depois cumpre perguntar. E é útil para resolver problemas das pessoas? É útil. Útil neste sentido, contribui efetivamente, há muita investigação fundamental que é crucial. Sem investigação fundamental, isto é teórica, não é possível depois a investigação aplicada. Mas no caso do direito é tão ou mais verdade que noutros domínios. Importa depois saber se aquela solução, que é brilhante, eu posso conceber 10 soluções brilhantes sobre o sistema eleitoral de um país. Posso. Mais proporcional, menos proporcional. Proporcional com correção. Correção qual? Mais maioritário com correção. Mais misto. Com círculos pequenos, com círculos grandes, com círculos médios. É de forma, com cláusula de entrada ou sem cláusula de entrada. Bom, depois o problema é olhar para a realidade social e ver naquela sociedade se aquele sistema é o mais apto a estimular a participação cívica e política ampliada dos cidadãos. Foi isso que eu quis dizer, primeiro ponto. Segundo ponto que levantou foi esta. Mas sem haver garantias jurídicas, é mais difícil a participação numa sociedade. E aí estava a falar de direito noutro sentido, dos direitos das pessoas. Já não era o direito conjunto de regras
que organiza a sociedade, que organiza a comunidade, que organiza o poder político e que confere direitos subjetivos, direitos às pessoas. Estava a dizer, se as pessoas, em muitos casos, não tiverem os direitos subjetivos, sejam eles pessoais, sejam de participação política, sejam económicos, sociais e culturais, a participação sofre. É sem dúvida. Sofre. Mas nessa procura dos direitos e da sua garantia, nós temos um percurso em que vamos aprendendo todos os dias. Garantir direitos é o quê? É garantir, nos casos, por via administrativa. Eu ter a possibilidade de ir à administração pública e conseguir, a nível administrativo, que direitos meus sejam reconhecidos. Mas também por via judicial, através dos tribunais. Mas também por via da participação política. É outra forma de defesa de direitos. Há um leque de garantias políticas, administrativas, judiciais, ao serviço dos direitos. E essas garantias não podem ser melhoradas? Podem, foi o que eu disse. Aliás, hoje na Assembleia Nacional disse isso, que é o desafio de todos os processos democráticos. Estão sempre à procura de formas de aperfeiçoamento, porque descobre-se sempre insuficiências. Descobriu-se que o prazo de recurso era curto. Descobriu-se que o tribunal não era dotado de meios para intervir. Descobriu-se que a pessoa não tinha dinheiro para ir a tribunal. Descobriu-se que não havia proximidade de meios de garantia. Descobriu-se que os meios de intervenção administrativa e política eram insuficientes. Isto está a descobrir todos os dias nas democracias mais sofisticadas do mundo. É um debate. Eu não quero dizer nome de outros países, seria menos próprio do Presidente da República de Portugal, mas nas democracias mais elaboradas e aprofundadas e experientes do mundo, nós encontramos dúvidas e contestações e exigências em termos de garantia dos direitos. E essa é uma luta que não tem fim. É uma luta dos juristas, dos que ensinam direitos, que aprendem direito, é uma luta dos cidadãos. Outra pergunta. Duas ao mesmo tempo. Era muito bem. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a toda a gente cá presente. Batista Azevedo é meu nome. E a minha pergunta é a seguinte. O senhor Presidente da República de Portugal, na primeira resposta, disse que as notícias entre Angola e Portugal, as notícias sim, entre Angola e Portugal, estão cada vez mais claras. E por meio da via de comunicação, nós nos apercebemos que há bem pouco tempo houve um acontecimento no bairro da Jamaica que, de certa forma, mexeu com o sentimento de todos os angolanos. O que eu queria saber é, visto que qualquer um cidadão, independentemente do território em que ele estiver, há uma lei que lhe protege como ser humano, gostaria de saber se já se tomaram medidas aos agressores, medidas judiciais nesse caso, e se também já se tomaram medidas que pudessem prevenir com que coisas desse tipo voltassem a acontecer. Essa é a minha pergunta. Ora bom, é uma boa pergunta essa. É uma pergunta, aliás, pode ser generalizada. Como imagina um Presidente da República, e um Presidente da República que fez questão de escolher a proximidade das pessoas como não só correspondente à sua maneira de ser própria, mas também àquilo que entende que é a melhor forma de exercer a função, está permanentemente próximo daquilo que pode no país todo e faz questão de estar próximo de comunidades muito diferenciadas e de comunidades que em muitos casos são aquelas que têm problemas económicos e sociais mais complexos, mais difíceis, mais gritantes. É o caso dos sem-abrigo. É difícil conceber uma situação mais chocante do que o sem-abrigo. Mas há outras. Os idosos não conseguem sair de casa, os que têm privações em termos de determinadas situações de acesso na sociedade, ou na saúde, ou na educação.
Os que têm são portadores de problemas de deficiência e que ainda hoje se defrontam com obstáculos os mais diversos, sobretudo nos meios urbanos e metropolitanos, mas também aquelas comunidades em que existem maiores assimetrias ou estão patentes maiores desigualdades económicas e sociais. E por isso eu tenho estado presente ao longo destes 3 anos, que se prefazem no dia 9, em muitas dessas comunidades, para acompanhar a vida que têm, para perceber os problemas que têm e para ver quais são as soluções que estão a ser anseiadas e a que prazo, pelas autarquias locais, leia-se municípios e freguesias em Portugal, ou por instituições da administração central. Normalmente fala-se em Estado, mesmo que não seja Estado. E nessas idas a essas comunidades, pois naturalmente uma coisa que eu procuro saber é se há problemas de alojamento. E logo no problema de alojamento nós encontramos condições que, do ponto de vista da dignidade das pessoas e da justiça social prevista na Constituição, é insuficiente. E pergunta-se o que é que está a ser feito. Há planos, há projetos de realojamento, projetos para o futuro, a que prazo, como, já começaram, não começaram, como é que vão ser desenvolvidos? Isso é muito importante, muito importante. Depois, condições de educação. Há, em comunidades que em muitos casos têm muitas crianças. E quais são essas condições? E com que grau de progressão depois, para se garantir a escolaridade obrigatória, efetivamente, sem risco de abandono? E isso está sempre presente na minha preocupação. Como é que as autarquias, que em muitos casos hoje, como sabem, lá receberam esses poderes da parte do Estado, como é que garantem isso? Sozinhas? Com instituições de solidariedade social? Quais? Misericórdias? IPSS? Outras instituições da sociedade civil? E, portanto, eu concordo consigo quando diz que essa é uma preocupação que se coloca em todas as comunidades, relativamente às quais é patente haver problemas económicos e sociais de desigualdade, de atraso, ou de não haver um tratamento equiparável ao tratamento de outras comunidades vizinhas, à distância de 100 metros, 200 metros, 50 metros, 1 quilómetro. Isso é uma preocupação que deve estar permanentemente presente. Depois perguntar-se-á, que é uma pergunta que estava um bocadinho implícita na sua, mas nessas comunidades, essas comunidades correspondem todas a comunidades imigrantes, a comunidades, portanto, de quem foi de fora para Portugal, ou não? Ou são comunidades migrantes dentro do próprio território e são muito variadas e entre si entrecruzadas? A resposta é, o que eu tenho encontrado sobretudo é esta última situação. São comunidades que têm quem veio de fora de Portugal, com quem foi de fora dos centros urbanos e metropolitanos, das grandes cidades para lá, dos interiores, daqueles Portugais interiores de que eu tenho muitas vezes falado, comunidades muito diferenciadas, que entre si interrelacionam, às vezes há uma dominante, outra, ou noutros casos não há, têm um equilíbrio entre si, muito variado, não há 2 casos iguais. E a pergunta que surge a seguir é, e qual é o grau de relacionamento que existe nessas comunidades, entre essas comunidades e as outras? E aí, eu devo dizer que tenho encontrado, e tenho que reconhecer isso em relação aos municípios e às freguesias, que estão mais próximos, políticas de proximidade, umas melhores, outras piores, umas mais rápidas, outras mais lentas, umas com mais sucesso, outras com menos sucesso, mas um empenho muito grande que não tem a ver com a cor dos partidos que lá se encontra. Encontro isso com autarcas de partidos muito diversos, na Grande Lisboa, no Grande Porto, onde é sobretudo existente esse conjunto de comunidades, mas também noutros municípios. E, portanto, é óbvio que é uma situação a que se tem de estar atento. Claro, no caso que referiu, há um projeto de realojamento em curso.
E uma parte já foi executada. E outras partes, outras fases, vão ser executadas a seguir. Assim fosse noutras comunidades em que os projetos de realojamento estão porventura mais atrasados ou em que é preciso reformulá-los, repensá-los para o futuro. Mas concordo consigo, essa é uma preocupação. É uma preocupação porque estamos a olhar, e eu sobretudo olho para aquelas crianças, e olho para o futuro daquelas crianças, e devo dizer que também nesse caso específico considerei muito humanamente positiva a obra da autarquia local e a obra da instituição de solidariedade social que intervém. Em termos das crianças, eu contactei com crianças mesmo miúdas, pequeninas, muito pequeninas, bebés, e depois crianças no primeiro ciclo do básico, e devo dizer que fiquei positivamente impressionado por aquilo que ali está a ser feito, mas devo confessar que temos de estar alerta permanentemente, porque tudo o que pudermos fazer é pouco, porque um dos problemas nessas grandes metrópoles não é só a desumanização, é o aumento de desigualdades. Esse é um problema, não é só no mundo. A aceleração da ciência, da tecnologia, a aceleração do tempo e a sofisticação dos meios, se não houver intervenções adequadas, tudo isso pode aumentar as desigualdades, o que não é bom. Outra pergunta. Obrigado. Vitorino Mário, assistente aqui da casa. Ui, coitada daquela senhora, estava ali à espera, mas pronto, vamos. Diga. Obrigado mais uma vez. Em termos objetivos, o professor, mas também o estadista, apesar de não ter responsabilidades do governo, sente hoje que o quadro jurídico que eventualmente terá conseguido numa altura como essa, no conjunto do trabalho que foi sendo feito, está melhor para que se garanta um relacionamento institucional entre as instituições públicas e privadas, mas também entre os povos, muito para além daquilo que tem sido, muitas vezes, as oscilações e as tendências das maiorias partidárias mais ou menos alinhadas com um relacionamento institucional forte de Estado a Estado. Muito obrigado. Ora bom, eu vou ser muito direto e muito rápido. Se estivermos a pensar Angola, Portugal, sim, o quadro jurídico tem melhorado muito e muito bem, agora é aplicá-lo. Se perguntar em geral, o quadro jurídico interno e internacional, eu de vez em quando, eu que sou um otimista realista, de vez em quando tenho, às vezes, preocupações, para não dizer pessimismo. No plano interno, porquê? Porque mesmo as melhores leis, se as instituições não corresponderem a essas leis, servem de pouco. E o que está a passar em muitas democracias, mesmo as melhores, é que quer os protagonistas políticos, quer os parceiros económicos e sociais, estão antiquados. Pararam no tempo. São de um tempo pré-era digital. A forma como se organizam, a forma como funcionam, a forma como lidam com a sociedade. A sociedade muda a um ritmo alucinante. As formas de comunicação da sociedade mudam a um ritmo alucinante. As máquinas são máquinas do final do século XX. Quando muito da transição para o século XXI. Vão sempre a reboque dos acontecimentos. Eu costumo dizer, sabem que eu tenho uma outra mania na vida. E uma das manias é nadar no mar. E sempre que posso nado, agora posso menos, mas aquilo que eu sinto ao nadar é que envelhecer é nadar cada vez menos comparado com o que nadava há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. É isso. Nadar nado com temperatura às vezes gelada. Não nada é 45 minutos. Já nem 30, nem 25, nado 15. Isso é envelhecer. Com as instituições, em algumas sociedades democráticas está a acontecer isso. A capacidade de resposta ao que muda é cada vez mais lenta. E não antecipam a mudança. Não antecipam a mudança. Isso explica alguns fenómenos que têm aparecido, que é de
novas propostas de resposta a problemas que instituições clássicas não estão a conseguir resolver. Eu dou-lhes um exemplo. Na União Europeia há uma tradição que é, em agosto, tradicionalmente as instituições paravam para férias. Acham que o mundo para férias durante o mês de agosto? Acham que os mercados param para férias durante o mês de agosto? Acham que os poderes políticos mundiais param para férias durante o mês de agosto? Não param. Eu este ano tenho uma visita de Estado na primeira semana de agosto. Até 9 ou 10 de agosto. Isto era impensável. Impensável marcar-se na Europa, num dos principais Estados europeus, uma visita de Estado até 9 ou 10 de agosto. Portanto, isto significa que não é possível as instituições clássicas funcionarem como funcionam. Não é possível. Em Portugal, o governo funciona com deliberações eletrónicas. Num caso de emergência, é possível. Porque imagine que é preciso tomar uma medida e que não há, e não se pode esperar até quinta-feira, dia da reunião do Conselho de Ministros. Não se toma a medida, espera-se por quinta-feira. Não é possível. Isso não existe. Mas no plano mundial o que me preocupa é algo diferente. É a falta de vontade, em muitos casos, de prestigiar as organizações internacionais. A falta de vontade de dar força ao direito internacional. O querer trocar a circulação de pessoas, de ideias, de ciência, de tecnologia, de bens, por protecionismos unilaterais e egoístas. Ou não dar tanta importância aos direitos humanos. E isso, a crise do multilateralismo, a crise do respeito do direito internacional, a crise do respeito das instituições internacionais, não é bom sinal. Porque isso é o regresso um bocadinho a uma lei da selva. Eu decido, o resto do mundo, que se ajuste. Mas há problemas que são comuns a todo o mundo. As alterações climáticas são definidas pelas fronteiras de um país. Quer dizer, de um lado da fronteira há alterações climáticas, do outro já não há. Isto não existe. As migrações não são problemas comuns a vários países e a várias economias e sociedades. Como é que é possível pensar, tratar destas questões, como as da paz, as da resolução de conflitos, sem ser num clima de diálogo multilateral? Está a perceber porque é que, de vez em quando, no meio do meu otimismo realista, fico preocupado com alguns sinais que mostram não tanto que o direito é insuficiente, o que está definido, mas que o respeito do direito, a aplicação do direito, a maneira como se concebe a vida das instituições e a sua capacidade para responder aos desafios destes tempos, tudo isso não está à altura daquilo que desejaremos. Agora sim, é jovem. Antônia Cuzanga, boa tarde. O professor fez referência de que a interpretação deve ser vista como um meio para adequarmos as leis constitucionais à evolução de cada sociedade. A Angola registra uma mudança social e política. Gostava de saber que mecanismos é que aconselha ao nosso país a serem adotados para adequarmos as nossas leis constitucionais a esta evolução social e política, sobretudo numa altura em que nos preparamos para a realização das eleições autárquicas no próximo ano. Obrigada. Eu aí vou dar-lhe um desgosto. É que, sendo embora professor, eu sou Presidente da República de Portugal. Se eu não fosse Presidente da República Portuguesa e só fosse professor, eu responderia à sua questão com cuidado, no plano do direito comparado, com cuidado, cada um sabe da sua casa, e para os crentes Deus sabe de todos, para os não crentes o destino sabe de todos, mas como Presidente da República eu não posso opinar sobre o que se passa noutro país, até por uma razão, é que não posso sequer opinar sobre o que se passa no meu país. Vou explicar-lhe. É que o poder de revisão constitucional é dos deputados, não é do Presidente da República. Eu sei
que houve quem tivesse opiniões diversas sobre esta matéria e que formulasse propostas de revisão constitucional. Mas eu não tenho poder nenhum em matéria de revisão constitucional. Eu, Presidente da República. O Presidente da República na Constituição não tem. É um daqueles casos em que a lei chega e ele promulga vinculadamente. Não pode ter angústias, reservas políticas, dúvidas de constitucionalidade. Não pode. Poder pode, mas fica com elas para o travesseiro. Não as pode comunicar, mesmo ao travesseiro é perigoso. Porque sabe que hoje, com a evolução da comunicação social, os travesseiros têm ouvidos multiplicados. Eu ainda sou de uma geração em que o travesseiro era relativamente tímido a ouvir. Agora não. Os travesseiros ouvem por todo o lado. Logo, mesmo em Portugal, eu entendo que o Presidente da República, não tendo intervenção no exercício do poder de revisão constitucional, não pode dizer, mas eu, apesar de tudo, preferia. Gostava mais. Que tal mudar isto na Constituição? Por que não alterar acolá? Tenho imensa pena não poder satisfazer. Se quiser esperar um bocadinho, quando eu sair de Presidente da República, se me convidarem para voltar aqui, e supondo que nos encontramos de boa saúde e em boa forma, eu aí com todos os cuidados do mundo farei assim uma coisa de direito comparado, mesmo assim ficará cheia de dúvidas sobre o alcance daquilo que eu disse, porque tem que ser um exercício de direito comparado. Mas enfim, admito quando dava aulas de mestrado, admito que muitas vezes me colocavam questões concretas e sobre essas questões concretas lá íamos discutindo e, por exemplo, quando eu tive de examinar enfim, algumas das cabeças brilhantes aqui presentes e que se discutia direito angolano, eu lá tive de realmente, implicitamente, as minhas questões, ter alguma opinião sobre direito angolano. Agora, como Presidente da República Portuguesa, não. Outra questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se é uma pergunta, mas talvez uma reflexão. Nos últimos tempos, vamos lá dizer no século XVIII, século XIX, a sociedade foi formatada pelos homens das letras, das humanidades, os românticos, os grandes pensadores filósofos. Depois, mais tarde, veio o tempo dos economistas, formatar esse mundo, de chegar hoje no Chicago Boys, no tempo de Margaret Thatcher. E agora a tendência é dos homens do direito, que está a formatar toda a sociedade. Pode ver-se que na Europa, nos Estados Unidos, em África e em Angola também. E eu gostaria de deixar um repto para os nossos estudantes, para poder fazer um balanço de todos esses três grupos que acabei de dizer. E gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, na qualidade do catedrático, qual é o passo a seguir? Qual é a tendência para os homens do direito? Só lei, não sei o que, formata tudo, mas não há cruzamento. Sabe por quê? Eu vou terminar com isso. É um ditado que diz o seguinte: longtemps lancés dans cette grande aventure, nous ne pouvons nous arrêter, mais mesurons moins les dangers. Si l'homme veut survivre à ses propres fins, qu'il fasse au moins preuve de maturité politique avant que la science ne déshumanise l'homme. E chegamos no ponto onde o presidente diz: a ciência está desumanizada mesmo. E quem deve fazer esse papel para poder reverter o quadro é o político. E você vai ver, há 2 anos, no encontro organizado no quadro das Nações Unidas, para poder juntar os políticos e os cientistas, e haver um debate sério para poder ver, há sempre uma fronteira que não está bem definida, e que os cientistas ficam muito mais longe dos políticos.
E enquanto não existir esse cruzamento, vamos ir cada vez mais no buraco. Porque veja só, na minha geração, os homens que estudavam ciências exatas estavam humanizados através dos cursos das ciências sociais. Hoje a tendência é quem estuda ciência exata só sabe ciência exata, bunkerizado naquilo. E quando vai ver a vida nos lares do estudante, o homem da ciência exata dormia com o homem da ciência humana. E assim trocava. Assim o homem saía muito mais rico. Hoje não. Hoje os homens da ciência exata fazem só o que ele sabe, não sabe do outro mundo, e saem só os monstros. Faz as coisas que não têm caráter humano. E aqueles que estão também na parte das ciências humanas, ou nos business, tudo isso, fica bunkerizado e não consegue transversar a fronteira. Então, isso é um repto e gostaria de ouvir o comentário do... Queria dizer camarada presidente, mas fica também camarada, porque você já é da casa. Obrigado. Era bom. Como todas as intervenções muito ricas, não falou de um tema, mas de 5 ou 6. E eu apenas falarei de um, que é o mais fácil. Os outros levar-nos-iam muito longe. Tem toda a razão, e esse é um dos grandes debates na universidade contemporânea e na educação contemporânea e na sociedade dos nossos dias. Avançou-se tanto para a especialização, tanto, que eu às vezes encontrava, eu fazia parte de júris numa instituição que atribuía bolsas, ou melhor, que ela atribuía bolsa e os júris propunham ou apreciavam, davam pareceres sobre. E às vezes havia carreiras académicas que eram assim. Um mestrado sobre, eu estou a exagerar, mas é para ser percebida, sobre a borboleta das montanhas rochosas. Pronto, mestrado. O doutoramento era sobre a membrana, não sei quanto, sei que mais, da borboleta das montanhas rochosas. Depois, um estudo feito para preparar a agregação era sobre a aclimatação da borboleta das montanhas rochosas a condições assim. E às tantas, tínhamos um especialista em borboleta das montanhas rochosas. E eu perguntava-me, se lhe pedirem para ele tratar de outros temas, outra borboleta, noutras montanhas, não naquelas, noutras condições, o que é que ele irá fazer? Porque a vida toda foi feita a investigar aquilo. Ficou. Foi afunilando. E essa especialização, a certa altura, dominou muito do nosso ensino superior. Muito. Havia colegas que realmente até eram relutantes quanto a dar matérias de uma área que é vizinha, que era contígua, porque tinham estudado uma problemática, um instituto, uma figura jurídica, tinham investido ali, aprofundado tudo. Bom, isto parece enriquecedor, mas a partir de certo limite é empobrecedor, porque se perde a noção do todo, torna-se impossível o diálogo entre colegas. E começou a falar-se da chamada banda larga em vez de banda estreita. Depois da moda ser a banda estreita, não, vamos acabar com os especialistas de ideias gerais e vamos canalizar para, sei lá, por exemplo, num domínio que eu estudei um bocadinho na pré-história do estudo em Portugal, os partidos políticos. Eu estudei no Direito Constitucional para a minha tese de doutoramento no início dos anos 80. Depois começou a haver estudos sobre os partidos políticos numa determinada época. Depois sobre um partido político em particular. Depois sobre alguns aspectos e facetas de um partido político. Isto era muito importante. Muito importante. Mas tem o risco de se perder a visão de conjunto.
Portanto, tem razão. Não é deixar de haver especialização. É haver, quer na formação, quer no ensino, quer depois ao longo da carreira de investigação, da carreira académica em geral, haver uma maior transversalidade. E eu fui sempre muito defensor disso na minha escola. E pratiquei, com alguns dissabores. Porque, por exemplo, estava definido que a introdução ao estudo de direito tinha que ser dada por privatistas, se possível civilistas. Portanto, um publicista não devia dar a introdução ao estudo de direito, porque a cadeira era da área jurídico-privada. E eu perguntava porque é que não há de ser um criminalista, que é direito público, porque é que não há de ser um constitucionalista, um administrativista. É outra perspectiva. São outras perspectivas. Porque é que não há de ser um historiador do direito? Ou um sociólogo do direito? Porque, a certa altura na minha faculdade, levou-se isso ao paroxismo, porque se discutiu se devia introduzir ou não uma cadeira de direito das comunidades europeias. Portugal já estava nas comunidades europeias. Era importante conhecer as comunidades europeias e ensinar. Foi a Conselho Científico, sabem que o Conselho Científico é aquele órgão que se caracteriza por um conjunto de cabeças notáveis de per si, somadas, darem um órgão altamente complexo. Complexo. E às vezes imprevisível nas suas deliberações. Bom, o que é que acontece? Aparece um argumento definitivo. Essa cadeira não corresponde a nenhum dos ramos de direito definidos no século XIX pelos grandes pais da definição dos ramos de direito. Pois no século XIX não havia comunidades europeias. Portanto, como é que era possível, não havendo essa realidade, estudar a realidade e haver uma disciplina específica? E sabe, teve de ir várias vezes a Conselho Científico para passar à tangente, por grande condescendência, como quem diz esta loucura, porque é que vamos estudar uma coisa, uma realidade, a que título vamos estudar esta realidade? Mas essa realidade haveria de ter uma influência fundamental na vivência do país, da sociedade, da economia, não, do direito. Portanto, concordo consigo. Quanto a saber quais das várias formações dominarão no futuro, eu gostaria que todas, entre si interligadas, todas. Porque é fundamental ter filósofos e sociólogos, é fundamental ter engenheiros, e ter economistas, e ter juristas, e por aí adiante. E por aí adiante. E, portanto, e mais que cada um tenha abertura para outros domínios. Eu vou dizer aqui uma realidade, não sei se é diga, mas como é dita aqui em território não português, eu considero os Sr. Ministro dos Estrangeiros dos melhores juristas que eu conheço. E, no entanto, não tem formação jurídica. É assim, alguns dos melhores economistas portugueses tiveram formação de engenharia. Alguns dos melhores alunos que eu tive em Direito vieram de outras áreas, de engenharia, de medicina. E, portanto, esta ideia rígida de que temos de pensar em termos estreitos, eu acho que está ultrapassada, e se não está, deve estar ultrapassada. Mais questões? Ainda temos aqui uns escassos minutos e acho as senhoras subrepresentadas. Aproximando-se o Dia da Mulher, deviam aumentar em número de intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não obstante, a minha voz está um bocadinho rouca, mas eu não podia deixar mal a classe. Tinha que representar. Pronto. Na sua explanação, Sr. Presidente, o Sr. Presidente falou sobre a democracia, sobre o rumo que as sociedades têm tomado e sobre o grande crescimento demográfico que as sociedades estão a sofrer. É de domínio de todos que onde a sociedade a seres pensantes e que pensam de forma diferente. Numa aula, peço desculpas por fazer referência ao seu nome, doutor, mas eu vou fazer. Numa aula ministrada pelo doutor Adão de Almeida, o mesmo fez referência que a democracia não se compadece com desrespeito. Subscrevo na íntegra a tese defendida pelo doutor Adão de Almeida. Pergunta ao Sr. Presidente
como é que o Estado pode ser cautelar para que não seja engolido pelo fenómeno de democracia, sem, no entanto, pôr em causa aquele direito que é consagrado na Constituição, que é o direito de liberdade de expressão? Obrigada. Ora bom, eu disse que a democracia é construída todos os dias. Todos os dias. E disse mais, a certa altura notou um parágrafo que não estava colocado por acaso, como hoje o escrutínio é mais intenso, como hoje há uma opinião pública mais interveniente, como hoje há novas formas mediáticas de acesso à realidade e de intervenção na realidade. E como isso é um desafio a quem tem as funções mais diversas na sociedade. Porque o apelo imediato é a intervenção instantânea. Surge um problema. Eu lembro quando era membro do governo, nos anos 80, foi possível ter um diploma definindo um teto salarial, durante 2 semanas, sem ninguém saber que havia uma deliberação do Conselho de Ministros que foi publicada em Jornal Oficial na Semana Santa. Não por razões especialmente religiosas, mas por razões de maior distração, supõe-se, da comunidade em geral. Bom, e depois começou a haver, inevitavelmente, factos que surgem de manhã, começam a crescer em bola de neve, em termos mediáticos. À hora do almoço são uma bola de neve que aparentemente é gigante. A meio da tarde, essa bola parece que é imparável. Mas isto no plano interno como internacional. Isto significa o quê? Significa que há muitas vezes a tentação e a tendência de enfrentar esta realidade, não direi instantaneamente, mas olhando para o curto prazo. Ora, há problemas que são problemas que exigem uma visão de médio e longo prazo. É preciso tempo. É preciso distanciamento para poder responder a esses problemas. Isso hoje é mais difícil do que era há 10, há 20, há 30, há 40 anos. Estando à vontade porque o Presidente da República não exerce poder executivo, eu reconheço que é mais difícil governar hoje qualquer país do mundo do que era há 10 anos, e há 10 anos mais do que há 20, e há 20 mais do que há 30, e há 30 mais do que há 40. É muito mais difícil. E mesmo para quem não tem poder executivo, mas tem um magistério, mas é chamado a olhar para a legislação que, como aqui foi insinuado, surge a um ritmo mais intenso do que surgia noutros tempos. Essa premência de tempo é muito impressionante. Isso tem a ver, nomeadamente, com a liberdade de expressão de pensamento, com essa intervenção constante, variada, diversificada, plural. É mais difícil, porque é um desafio acrescido para as democracias viver esse tempo e esse espaço. É mais difícil para todas. Isso é indiscutível. As instituições da democracia representativa não foram concebidas para se ajustar a uma democracia mediática instantânea, nem a uma democracia com fenómenos inorgânicos, à margem dos protagonistas políticos, partidários, parceiros económicos e sociais. É um desafio e vamos tentando encontrar respostas para esse desafio. Ora bom, quem quer arriscar uma última? Isso é fatal, como o destino em qualquer universidade, levantam-se 10 braços. Bom, então vamos... eu tomo nota dessas últimas e respondo com boa tarde. Uma frase a cada uma delas. Uma. Boa tarde. Onde é que está? Sou eu. Manuel Samuel Cassolha é meu nome. E segundo a intervenção do senhor Presidente, disse que o direito é uma luta para os cidadãos. E eu quero saber por quê. Assim.
Outra pergunta. O meu nome é Meirelles Sakasek. Senhor doutor, eu gostava de saber, sendo um otimista realista, para quando o fim de vistos nos passaportes ordinários entre os portugueses e os angolanos? Muito bem. Muito bem. Essa é uma ótima pergunta. Vamos para a esquerda ou vamos para a direita? Boa tarde. Para a esquerda. Para a esquerda, Gisela Faria Martins. Nós temos um tema muito presente, que é o empoderamento feminino, e ultimamente temos tido muitas mulheres e, portanto, era só uma consideração saber como é que funciona a nível mundial, principalmente na comunidade europeia, que se percebe que há muitas mulheres e nós também estamos a caminhar para lá. Como não tenho mais tempo, não me vou alongar. Boa tarde a todos os convidados. Sua Excelência, Senhor Presidente da República. Eu sou o Kivu Fernando Bunga. A pergunta vai. O Senhor Presidente disse muito bem que o direito são para as pessoas. Eu gostaria de saber como o direito pode ser inclusivo numa sociedade em que as diferenças sociais são iguais entre a distância como a distância entre o céu e a terra, e quem não tem acesso, quem não tem poder financeiro não tem acesso à justiça. Muito bem. Boa noite a todos. Chamo-me Letícia Melo. Começo por dizer que o problema da violência doméstica é uma realidade vincada nos dois estados, Angola e Portugal. Eu gostaria de saber se o grande problema está nas leis, no sistema judicial ou na estrutura social. Outra. Boa tarde, chamo-me Gavanho Miguel. Gostava de saber, a universidade é um sítio de excelência e para que ambos chegamos à excelência, há toda uma necessidade que se tenha o melhor dos melhores estudantes e o melhor dos melhores professores ou docentes. Mas, em alguns casos, essa realidade tem estado cada vez mais distante. Gostava de saber por parte do professor que medidas podem ser indicadas ou que passos podem ser dados para que nós, enquanto estudantes ou acadêmicos, consigamos atingir a excelência institucional. Muito bem. E ainda há mais alguém? Dois, três. Jorge Leão Pérez, docente de moeda e crédito e bancos nessa faculdade. Antes de formular a minha questão, gostaria de recordar um interessante artigo do grande escritor português José Saramago, que fala do direito e os sinos, que ele conta, portanto, um episódio no tempo feudal em que um camponês servindo-se injustiçado foi à igreja e tocou o sino. Portanto, a minha questão é a seguinte. Portanto, isso reportando a questão da sociedade cada vez mais injustiçada. Até que ponto o direito, da confluência do direito pode intervir para que esses sinos não continuem a tocar nos tempos atuais? E agora, o penúltimo. Carlos Pequeninos é meu nome. Na explanação do professor Marcelo Rebelo de Sousa, fez saber que mais importante que o legislador é a legislação. Portanto, que nós não nos devemos importar mais com o legislador, mas sim com a lei. Como não nos importar se a legislação é feita à margem daquilo que é o panorama cultural e social de um determinado país? Obrigado. Cordiais saudações à mesa de presídio e a todos. Estendo também as saudações a todo o auditório. O Edfânio Pinto. Na abordagem do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, colocou sempre o acento tônico nas relações pessoais, ou seja, nas pessoas. E a minha questão é a seguinte: até que ponto deve o direito submeter-se às pessoas ou as pessoas devem submeter-se ao direito? Porque, sendo o direito definindo, muitas vezes ela aparece como sinônimo de lei ou muitas vezes também aparece como sinônimo de justiça. E a minha questão assenta-se no seguinte: pode o direito submeter-se às pessoas ou devem as pessoas submeter-se ao direito? Uma outra questão, muito rápido, é uma questão que eu já trago há muito tempo, que tem que ver mesmo com a figura do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Em uma das suas entrevistas, começou em direito constitucional, mas depois passou em direito administrativo. E eu, como amo muito essas duas cadeiras, tenho já a oportunidade, não vou desperdiçá-la, gostaria de saber da parte do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, por que essa transição? Muito obrigado. Ora bom, vamos lá ver uma frase para cada.
Primeiro, o direito é uma luta para o cidadão. O cidadão tem de lutar pelos seus direitos subjetivos, próprios, mas além disso, é uma luta porque é uma exigência constante. Quer dizer, essa luta não pode ser uma luta egoísta só, tem que ser uma luta comunitária. Foi isso que eu quis dizer. Segundo vistos, isto estava uma longa conversa, mas simplifica no seguinte: Portugal pensa, e pensa que Angola também pensa, e há outros Estados da comunidade dos países de língua portuguesa que pensam o mesmo, que esse é um grande desafio da comunidade no futuro, a mobilidade das pessoas. E a mobilidade das pessoas passa por um quadro normativo, se possível partilhado pelo maior número de Estados dentro da comunidade, se não, com abertura para fases de abertura progressiva, de mobilidade progressiva, dando-se a possibilidade de bilateralmente poderem uns avançar mais rapidamente que outros. E é isso que vai ser um dos pontos importantes da agenda da atual presidência cabo-verdiana e da futura presidência angolana. Tem toda a razão, é um ponto muito importante. Terceiro, mulheres, foi aqui dito, pois esse é um dos grandes desafios, por exemplo, do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, e é um dos grandes desafios das democracias contemporâneas. As mulheres que são a maioria sociológica, a maioria populacional, na prática depois têm posições em áreas distintas, variando de sociedade para sociedade, que estão muito longe de corresponder àquilo que deveria ser o tratamento, chamamos assim, paritário, que é o reconhecimento do empoderamento das mulheres, não apenas na política ou na universidade, mas é na vida económica, social e cultural. Depois, inclusivo. Ora bom, como é que se garante um direito inclusivo para sociedades onde há grandes injustiças, grandes assimetrias? Porque aqueles que são mais explorados, são mais dependentes, são mais injustiçados, menos poder político têm, poder social para fazer vingar um direito que corrija as injustiças pré-existentes. Ora bom, esse é um problema complicado e eu acho que é um problema de todos os que, numa determinada sociedade, devem estar atentos a isto. Uma sociedade socialmente pouco coesa é injusta para os explorados e dependentes, mas é negativa para todos. É negativa para todos. O ritmo de desenvolvimento, eu tenho usado esse argumento mesmo perante aqueles que são mais refratários, a olhar para medidas de discriminação positiva, porque é pela discriminação positiva, isto é, corrigindo as injustiças de uma forma que signifique compensá-las, atenuá-las, superá-las, o que implica naturalmente favorecer os injustiçados e desfavorecer os privilegiados. Eu tenho usado isso no meu diálogo com muitos privilegiados, que estão convencidos de que para o todo social é bom haver uma sociedade injusta, com assimetrias e desigualdades. Estão enganados. Estão enganados. Quanto maiores forem as injustiças, mais essa sociedade é puxada para baixo em termos de crescimento, de emprego, de desenvolvimento humano integral. Depois, há o problema da violência doméstica. Amanhã, Portugal terá um dia de luto nacional, precisamente como protesto pelo facto de, nos primeiros meses deste ano, termos assistido ao que aparenta ser, espero que não seja, uma escalada em termos de violência doméstica e concretamente de violência sobre mulheres. É uma chamada de atenção, é simbólico, mas a ideia é mobilizar as pessoas. E a pergunta é, isso depende das leis, depende do direito ou depende da consciência das pessoas? Ou depende da cultura cívica? Eu não vos escondo que a cultura cívica é muito importante. Pode haver as melhores leis, e é bom que haja leis que previnam e que reprimam, e que haja instituições que o façam à medida das leis, mas é muito importante o que é, no fundo,
o sentimento, a cultura cívica dominante. Se a cultura cívica dominante for, ao menos em setores-chave, em setores fundamentais, uma cultura que crie condições para achar natural a violência doméstica, porque aquilo que se passa do ponto de vista dessa posição cultural não é violência doméstica, é tradição, é uma realidade justificada das formas mais variadas. Enquanto isso existir, é evidente que não são dados passos significativos em matéria de combate à violência doméstica. Se passa por um fenómeno cultural, e por isso o debate cultural é importante, e por isso não pode haver tabu, e por isso não pode haver complexos. O tema tem de ser não só debatido, como criar-se a noção da necessidade de mobilizar as pessoas para mudar aquilo que está errado. Depois, distância entre professores e alunos. Bom, eu sobre isso estava uma tarde a falar aqui. Eu ensinei em muitas escolas, tenho uma escola de origem, que é a minha, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, depois ensinei em outras escolas, como aqui, e muitas outras pelo mundo, e encontrei escolas onde a proximidade era muito grande, no caso da minha escola. E onde não era, eu tentei fazer tudo para que fosse. E houve outras em que ensinei e em que a distância era muito grande. E colegas meus olhavam para mim dizendo, mas que ideia estar a organizar almoços ou jantares com os alunos, mas que ideia haver debates pró e contra sobre temas em que depois mudavam, estavam pró, passavam a estar contra e vice-versa, e haver um grau de participação muito mais intenso. E viam isso com desconfiança. Passaram anos e hoje eu vejo com alegria que mesmo nessas escolas mudou a mentalidade. Portanto, é muito simples, é mudar a mentalidade. É bom para os professores haver a noção exata da proximidade em relação aos alunos, é bom haver a mesma proximidade vista do lado dos alunos. Não retira a respeitabilidade e a autoridade aos professores, nem retira aquilo que deve haver no que respeita aos alunos, cria um espírito de corpo na instituição mais forte. Direito dos sinos. Como é que se impede ou como é que se evita a necessidade de ter de tocar os sinos para chamar a atenção para a violação dos direitos? Nos casos, a Constituição. Noutros casos, a lei. Noutros casos, as instituições. Eu, à medida que vou envelhecendo, vou ultrapassando a fase que era a fase de achar que muita lei é muito bom. Eu estendo a achar que mais do que haver muita lei ser o ideal, é haver leis que sejam verdadeiramente adequadas e sejam aplicadas, e que a cultura cívica perceba a importância de haver certos valores que são salvaguardados, e que não haja às vezes o que roça uma hipocrisia, que é dizer não, estamos com as melhores soluções legais do mundo. Depois é um pormenor a sua aplicação não ser tão boa quanto as soluções legais que existem. Administração e lei. É evidente, concordo com o que diz, a lei não pode prever todas as situações. E por isso é que há discricionariedade administrativa, é por isso é que há o recurso, como sabem, a conceitos vagos e indeterminados. É para se ajustar, e em muitos casos, por via administrativa, à realidade que é mutante. E por isso há muitos problemas que são do foro da administração. Não é a lei que os pode só por si resolver, em muitos casos é a administração que tem um papel fundamental na sua resolução. Direito e justiça. Eu, em várias passagens do que disse, tornei isso muito claro. Logo no início, quando disse que o direito não é um fim em si mesmo, está ao serviço de valores como a justiça, como a segurança, como o bem-estar económico e social, como a felicidade das pessoas, como a maior realização das pessoas. Portanto, há a justiça que prima sobre a lei, que prima sobre o direito. E depois, mais tarde, até disse que há um dito clássico latino
que diz: salve-se a lei, mas morra o mundo. E eu disse: pois não é isso que interessa. Não é salvar a lei pela lei. Ataquei os exegetas, isto é, aqueles que perdem horas a discutir a letra da lei e perdem a noção também da importância de salvar o mundo, que é a razão fundamental do direito existente. Finalmente, porque é que eu comecei no direito constitucional e passei depois para o direito administrativo? Por uma razão compreenderão, e provavelmente aqui também tem muita razão de ser, não sei. No momento em que há ruptura na ordem constitucional, e em que eu fui constituinte, tive essa experiência única, imaginam o que é com 20 e poucos anos, ser-se constituinte. Quando se é constituinte, acredita-se que se vai refazer o mundo a partir do zero. E depois descobre-se que não, que há mais continuidades do que nós imaginaríamos e que as rupturas são menos rupturas do que teríamos desejado. Mas o que é facto é que, nessa ocasião, o apelo é para, participando na elaboração da Constituição, num momento fundador de um Estado de Direito democrático, em que estudar a Constituição era o princípio dos princípios, que fosse isso o começo da minha atividade primeira, o direito constitucional. É verdade que eu tinha começado na economia, nas finanças, no direito fiscal, mas, tendo havido uma ruptura na ordem constitucional, ali o apelo era direito constitucional. Uma vez estabilizada a Constituição com a primeira revisão constitucional, o termo do período de transição revolucionária para uma democracia de base eleitoral. O que é que passou a ser mais premente? A aplicação da Constituição, nomeadamente no que impunha para um publicista, para quem tinha uma formação de direito público, de reforma da administração pública, de reforma do Estado e de reforma da administração pública em geral. E, portanto, sem nunca deixar de prezar esse princípio de direito constitucional, passei ao direito administrativo. É verdade, tive uma ajuda conjuntural. Essa deu-me o professor Freitas do Amaral quando se candidatou à presidência da República. Porque, sabem que isso às vezes acontece também nas carreiras, havia que preencher o lugar do professor Freitas do Amaral no ensino de direito administrativo. E eu que estava naquela transição que muitas vezes ocorre na nossa vida académica entre o direito constitucional e o direito administrativo, tive esse apelo inexorável de a candidatura. Foi numa altura em que começava o segundo período escolar e em que, portanto, se colocava a questão de uma regência imediata, e eu avancei para o direito administrativo no ano de 1986, na transição do final de 85 para começo de 86, e assumi o direito administrativo. Depois ainda voltei a dar direito constitucional, mas fui ficando pelo direito administrativo. De que é que se gosta mais? Não sei se não se aplica um bocadinho aquilo que o Vinícius de Moraes dizia num plano em que é mais discutível para justificar as suas paixões ao longo da vida. Ele, que era um apaixonado, cada vez que se apaixonava, dizia que aquela paixão era eterna. Era eterna enquanto durava. Não digo tanto quanto isso, mas de facto são os dois domínios fascinantes, como é o direito internacional público, também regi o direito internacional económico, mas nada é tão fascinante para dar direito constitucional como um momento fundador de uma democracia. E nada é tão fascinante para dar direito administrativo como o permanentemente estar a discutir-se a reforma do Estado e a reforma da administração pública. Gostei muito de vos reencontrar, não sei se será daqui a 1 ano e meio, se será depois, mas ao ritmo de excelência das relações entre os dois países, preparem-se para me ver aqui ainda mais uma meia dúzia de vezes. Muito obrigado. Vou
Vou solicitar aos jovens para que permaneçam sentados, no sentido de permitir a saída de Sua Excelência, Sr. Presidente de Portugal e Sua Excelência, Senhora Ministra, o magnífico Reitor e o Sr. Decano. Faz favor. E os senhores ministros que acompanham Sua Excelência, Sr. Presidente da República, assim como outras entidades posicionadas nas primeiras filas deste auditório. Por favor, jovens, permaneçam sentados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Praticamente concluída esta aula que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa deu hoje aqui aos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Alcochete. O Presidente vai agora deixar o auditório Maria do Carmo Medina. A informação que temos é que deverá seguir para o Instituto Camões na sequência desta visita de Estado que realiza a Angola. Há aqui alguns aspectos a reter nesta comunicação, nesta aula do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e recordando rapidamente aos nossos telespectadores que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa destacou que as pessoas são as mais importantes nas relações entre Angola e Portugal. Também foi, durante a sessão de perguntas e respostas, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado por um estudante sobre os acontecimentos ocorridos no bairro da Jamaica, em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa disse que a solução para os moradores da Jamaica e para os sem-abrigo passa pela criação de condições de vida de quem mora, por exemplo, na Jamaica, e esta é uma preocupação do Presidente da República e do governo português, e disse também que é preciso que se criem condições de alojamento destas famílias que ainda residem no bairro da Jamaica. São declarações do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa hoje aqui no auditório Maria do Carmo Medina, onde está praticamente concluída esta aula magna. Marcelo Rebelo de Sousa está neste momento a falar aos jornalistas. Aqui é um jogo de empurra-empurra. Está de facto difícil conseguir chegar-se ao Presidente para ouvir as suas declarações. Eu sou uma pessoa atenta ao que se passa em todo o mundo. Mas, mesmo, claro, estou sempre atento, mas não posso. Pois é, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a não querer tecer mais declarações aos jornalistas, na parte final desta aula magna aqui no auditório Maria do Carmo Medina, na Faculdade de Direito da Universidade de Alcochete, e a deixar-se o local, Marcelo, que não quis responder às questões que foram colocadas pelos jornalistas, e durante esta sua aula magna há que destacar também o facto de lhe terem colocado uma questão sobre a supressão de vistos em passaportes ordinários entre cidadãos angolanos e portugueses. Marcelo disse que essa é uma questão que deverá ser debatida pela CPLP. A presidência de Cabo Verde tem também essa responsabilidade de analisar essa questão da supressão de vistos em passaportes ordinários para os cidadãos que fazem parte da comunidade de países de língua portuguesa, e disse que é também uma responsabilidade de Angola, que deverá assumir a presidência da CPLP. Vamos então terminar esta nossa transmissão a partir aqui do auditório Maria do Carmo Medina, da Faculdade de Direito da Universidade de Alcochete, onde o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa de Portugal deu hoje uma aula magna, e dentre várias questões abordadas, há que realçar o facto do Presidente defender que as pessoas são mais importantes nas relações entre Angola e Portugal. Nós voltaremos certamente ao longo da jornada informativa da Televisão Pública de Angola para continuarmos a trazer todos os detalhes sobre esta visita de Estado do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que amanhã segue para a província da Huila, vai trabalhar no Lubango, e amanhã mesmo também vai estar em Benguela, onde vai encerrar
o Fórum de Negócios entre Empresários Angolanos e Portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa vai também visitar o porto comercial do Lubito. É tudo da nossa parte por enquanto. Boa tarde e até já. Boa tarde, Paulo Duda, acompanhar esta aula.